Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 1º de julho, mês que está começando gelado aqui no Rio Grande do Sul. Temperaturas mínimas negativas foram registradas em cidades da Serra Gaúcha. Em Cachoeira do Sul, os termômetros zeraram e em alguns locais teve, inclusive, temperatura negativa. O tal frio de renguear Cusco, como diz o gaúcho, chegou forte. Uma saída para amenizar o desconforto das baixas temperaturas é o fogão a lenha ou então a lareira. E a nossa equipe foi até uma lenheira aqui em Cachoeira do Sul para saber como que está a procura por lenha. Cerca de 700 hectares de pomares de nozes foram completamente perdidos por conta das chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Para ter noção do tamanho desse prejuízo, a área equivale a quase 850 campos de futebol. Na Pecanita, grande parte das árvores está sofrendo porque o terreno continua encharcado. Pela nossa área, nós estávamos estimando chegar em perto das 600 toneladas esse ano e acabou chegando em torno de 400 toneladas, que é, pelo histórico da empresa, histórico baixo. Os psicultores também sofreram com os impactos causados pelos eventos climáticos no estado. Segundo dados da Emater, 960 toneladas de pescado foram perdidas. O pior prejuízo, é aquele peixe que estava pronto no açude, um estoque, praticamente pronto para ser entregue, e foi junto para o rio. E tomara que sobreviveu algum peixinho, com a correnteza ali, não sei se consegue sobreviver. Vem fazer o NT Sul com a gente. Conta como é que tá o frio aí onde você mora. Tem foto da geada? Para quem tá aqui no sul do Brasil, manda foto, manda vídeo. Tá rachando lenha para esquentar o corpo? Ou tá aí encolhidinho no sofá? Manda no nosso WhatsApp a sua participação, 51997697129. Dá também para participar por meio das nossas lives no Facebook e no YouTube. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. O ciclo complicado e a dificuldade na colheita marcaram a safra 2023-2024 de nosso Pecan. Segundo o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, cerca de 700 hectares foram completamente perdidos com as chuvas no Rio Grande do Sul. A maior concentração desse prejuízo foi nos municípios de Antagorda e aqui em Cachoeira do Sul. A qualidade do produto também foi prejudicada. Os prejuízos na agricultura também afetaram com força a pecanicultura. As chuvas de maio pegaram em cheio o processo de colheita das nozes. No Rio Grande do Sul, segundo o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, foram cultivados 4.200 hectares para a safra 2024. Desse montante, 700 hectares foram duramente castigados. A infraestrutura dessas propriedades também foram atingidas, principalmente o sistema de irrigação, feito para minimizar períodos de estiagem. No início do mês, a Câmara Setorial da Nospecan se reuniu para debater esses pontos. Os participantes aprovaram proposições a serem levadas ao governo federal, como prorrogação a longo prazo dos financiamentos, novos recursos para o setor, inclusão da Nospecan nas culturas, com direito ao seguro agrícola e redução de tributos estaduais e federais. Foi estabelecido, mais ou menos nos critérios que os técnicos elaboraram, que a perda no aspecto de investimento teria sido entre 100 e 112 milhões de reais. A outra perda é a perda da safra em si. Essa safra que não será colhido, essa perda do custeio que foi feito. E uma grande parte dos produtores, eles não buscam esses recursos em bancos. Eles usam o próprio trabalho, o próprio investimento nesses custeios. E aí se estima uma perda aí de 60, 70 milhões de reais. Então, isso são os dois enfoques principais que nós estamos salientando. Além disso, o setor pede em que esses recursos sejam colocados à disposição dos produtores, mas simultaneamente que a Embrapa e a Emater tenham um financiamento a fundo perdido
para que esses recursos sejam aplicados com a última tecnologia, a melhor tecnologia disponível no momento. Então, o que a gente está querendo com isso? Querendo que, já que vamos ter que refazer parte da irrigação, vamos ter que repor fertilidade, vamos ter que repor casa de bombas, açudes, etc., que sejam com a melhor tecnologia, a melhor técnica possível que os nossos assistência pode levar aos produtores. Somando isso tudo, nós teríamos um pacote para a pecanicultura do Rio Grande do Sul ao redor de 260 milhões. Então, esse é o quadro geral. Referência no setor, a Pecanita Agroindustrial teve as primeiras intempéries no início da colheita, que ocorreu justamente no começo das chuvas. Parte dos funcionários ficaram sem entrar na área por 15 dias. Apesar de ser mecanizada, a colheita de nozes ainda depende do suporte manual com pessoas. Ela ainda é uma forma de colheita mecanizada, mas muito ainda em cima do processo manual de colheita. Então, no nosso caso, nós tivemos com a cheia do Rio Jacuí, nós ficamos quase 15 dias sem poder entrar dentro da área aqui da fazenda para conseguir fazer a colheita. Isso impactou muito. Novas estratégias, muitas formas de conseguir contornar esse processo todo até a gente conseguir fazer isso. Isso impactou de forma geral todo o estado do Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Cachoeira, onde é o maior produtor regional. O ciclo complicado já começou em 2023, com excesso de chuva a partir do período vegetativo de reprodução, que é ali no mês de setembro e outubro. Isso interfere na polinização da noz pecan, que é feita com a condução do vento. A umidade persistente no ar foi um dificultador nesse ciclo da noz pecan em Cachoeira do Sul. Pela nossa área, nós estávamos estimando chegar em perto das 600 toneladas esse ano e acabou chegando em torno de 400 toneladas, que é, pelo histórico da empresa, é um histórico baixo. Tá, de muito tempo isso. Isso se dá muito porque não conseguimos colher na hora certa, no momento certo, e as chuvas têm uma característica de molharem demais as nozes e podem acontecer de elas perderem qualidade ou não serem mais viáveis tanto para a colheita. Então, dessa forma, nós chegamos nesses números porque tem forma de a gente não conseguiu colher todo o potencial de nozes que nós tínhamos aqui dentro da empresa. Segundo o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, IBPECAN, entre as regiões com maiores prejuízos estão a Dianta Gorda, com perdas de 90% a 95%, e a região de Cachoeira do Sul, com perdas de 80% em relação ao ano passado, onde a produção ultrapassou as 3.000 toneladas. A região de Carazinho foi menos afetada pelas chuvas. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou o decreto número 60, que declara a situação de emergência nas áreas do município afetadas pelas chuvas intensas. Dessa vez, o decreto se refere ao alto volume registrado no dia 19 de junho, quando 120 milímetros caíram em menos de 4 horas. Naquele período, o Rio Jacuí alcançou a cota de 24 metros e 76 centímetros. O juiz federal Felipe Veit Leal, responsável pelo julgamento do processo em que o Ministério Público pedia a extensão do benefício do saque calamidade para todos os moradores de Cachoeira do Sul, Novo Hamburgo e Sapiranga, no despacho da decisão final, em que determina que o saque é liberado apenas para os afetados em áreas apontadas pelos municípios que foram inundadas, as áreas que foram inundadas, agendou para o próximo dia 9 de julho uma audiência de tentativa de conciliação para dar fim ao processo. No despacho, o juiz destaca que a medida visa dar celeridade na solução do problema. A audiência, que acontece de forma virtual, está agendada para 2h30. Então, destacando, para você que chegou agora, ligou a sua televisão, está se questionando, e o saque calamidade, será que terei direito? Será que não terei direito mesmo?
Então, fique atento, nós vamos trazer essa informação assim que essa audiência de conciliação acontecer. Então, o agendamento é esse que a gente mencionou, dia 9 de julho, então tem uma possibilidade ainda no radar e a gente vai trazer esses esclarecimentos para você de casa. Nos últimos 35 anos, o Conselho Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul foi conduzido de forma alternada por Luiz Aníbal Machado e Paulo Sérgio Dias. Na Assembleia do dia 18 de junho, novos voluntários se habilitaram para a missão de conduzir o Conselho, que é consultivo e também fiscalizador de todas as ações de atendimento, aplicação de recursos e políticas públicas de saúde. Nós vamos saber agora qual deve ser o perfil de atuação dos novos gestores do Conselho Local. Luciano Leal, presidente, e Jorge Carvalho, vice-presidente. Eles encabeçam a nova diretoria do Conselho Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul, que foi eleita e empossada dia 18 de junho. O trabalho é voluntário. Por 35 anos, os antecessores Luiz Aníbal Machado e Paulo Sérgio Dias se revezaram na liderança do Conselho. Um trabalho que será base de atuação e também de reestruturação por parte das novas lideranças e que foi acompanhado durante 6 anos pelo Luciano e 10 anos pelo Jorge como conselheiros. Definir e atualizar legalmente a estrutura e composição do Conselho será a missão número 1. Para iniciar o nosso trabalho, nós gostaríamos de saber qual as entidades que ainda querem participar do Conselho. Então, aqueles que quiserem participar, nós vamos conversar com essas pessoas e vamos convidá-los novamente para integrar o Conselho. Aqueles que não quiserem mais, né, nós vamos tomar essa iniciativa de dizer, então, que nós vamos substituí-los por outras entidades que tiverem interessadas em participar do Conselho. Porque é muito importante a participação dessas entidades no Conselho de Saúde. Entre as metas iniciais também está a qualificação dos integrantes através de cursos, elaboração de projetos, busca por recursos para a saúde local e o envolvimento da comunidade na atuação do Conselho. A ideia é visitar cada unidade de saúde, ver o que tem de errado, conversar com a comunidade, se possível, até fazer reunião com a comunidade nessas regiões ali e pedir para eles algumas ideias. O que vocês queriam que mudasse, o que está certo, o que está errado, alguma situação que querem nos passar. O principal é informação. A gente vai ter que arrecadar informação primeiro. Não tem como a gente trabalhar sem saber exatamente aonde deve ser melhorado. A ideia é conversar com a comunidade e com colegas de trabalho também, né? Se não conversar com o pessoal que trabalha na unidade, principalmente na linha de frente, não tem como a gente trabalhar somente com uma ideia. O Conselho é consultivo, mas é também fiscalizador. Com relação ao município, como é que vai ser esse relacionamento? Pretendemos dialogar, conversar, entrar no acordo mútuo em benefício da comunidade. Agora, se nós vermos que estamos cobrando que os trabalhos sejam feitos e não está acontecendo, nós recorreremos ao Ministério Público. Esse é o caminho que vamos ter que tomar por enquanto, ou instâncias maiores. Vai ser um conselho resolutivo? Será, com certeza, com o apoio de todos os conselheiros. Isso é muito importante, né, gente? Juntamente com a nossa Constituição, a gente teve essa possibilidade dos conselhos para o acompanhamento das diferentes políticas públicas no nosso país. No caso do Conselho de Saúde, com os conselhos municipais, para fazer esse acompanhamento da política pública de saúde. Então, é uma entidade, um espaço muito importante para acompanhar aquilo que acontece com a saúde pública no nível municipal, considerando que tem ali o custeio que é bancado tanto por município, por estado, pela própria União. Então, o Conselho tem esse papel fundamental, tendo a participação de diferentes entidades, para saber se a saúde está andando bem, se está andando mal, fazendo a cobrança que precisa ser feita. Quando não obtém as informações necessárias, o andamento adequado da política pública, como a gente ouviu aí na reportagem, é importante que o Conselho, então, faça essa notificação, faça suas representações ao Ministério Público para que a saúde ande, né, da melhor maneira possível. E precisa ter esse acompanhamento da sociedade. O Conselho realmente serve para isso. Vamos falar um pouquinho sobre a conta de luz? O governo federal acionou a bandeira amarela para as tarifas de energia elétrica para este mês de julho.
Com isso, as contas de luz ficarão mais caras para as famílias e também para as empresas. O acréscimo no valor da energia acontece pela primeira vez desde abril de 2022. Na prática, o aumento será de R$ 1,88 a cada 100 kWh. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, explicou que a adoção da bandeira amarela aconteceu em função da previsão de chuvas abaixo da média no segundo semestre, uma estimativa de cerca de 50% menos do que o normal, e a previsão de temperaturas acima da média no inverno, o que levará ao acionamento de aparelhos para amenizar o ambiente. Os dois fatores aliados resultariam então em maior consumo de energia, ao mesmo tempo em que as hidrelétricas terão menos água, obrigando o governo a acionar as usinas termoelétricas que funcionam a partir da queima de combustível e são mais caras. A empresa Polimata, contratada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul para fazer a remoção dos resíduos gerados após a enchente, já recolheu mais de 500 cargas de entulho em 10 bairros do município. Além disso, a Polimata também está fazendo a limpeza das sangas. O valor do contrato é de mais de R$ 342 mil e vai custear 208 horas de trabalho, incluindo maquinário e mão de obra. O pagamento está sendo feito com recursos federais conquistados pela Defesa Civil para o restabelecimento da cidade e coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre educação. Afinal, qual é o papel do professor? Ele não tem apenas o dever de dar conteúdos, lições, tarefas ao chegar na sala de aula. Ele precisa também acolher e atender às necessidades de cada aluno. É preciso dar atenção. Veja então o que diz a Denise Belladonna sobre isso. Boa tarde. Como prometi no último comentário, hoje vou discorrer sobre o papel do professor no processo de resiliência para evitar que as lacunas das aprendizagens aumentem para a geração que enfrentou a pandemia e enfrenta hoje outros fatos depreciadores da construção dos conhecimentos. Estar pessoalmente preparado para conhecer a realidade que cada aluno enfrentou e auxiliar nas suas necessidades básicas, alimento, moradia, vestimentas, para então tentar trabalhar com o emocional, tão necessário nessa ocasião, essencial, eu diria. Conhecer e respeitar o que ficou para trás, mas ser capaz de mostrar ao aluno as perspectivas que estão à frente. Essa é a nossa bandeira. Conforme a idade e a maturidade do aluno, entre com ele na realidade dos fatos. Esse papel só nós poderemos fazer. Tirar as dúvidas dos nossos alunos sobre o fato ocorrido. Primeiro, o acolhimento, depois o atendimento às necessidades básicas e o fortalecimento emocional. E então, o entendimento dos acontecimentos. Quais foram as causas? Nem tudo está no nosso controle, mas algumas coisas podemos evitar através de conhecimentos, de saberes verdadeiros. E nós, os agentes da educação, devemos ser os primeiros, em qualquer nível, a despertar o pensamento do conhecimento e das propostas de soluções para esses problemas. As lamentações podem derrotar um juízo, ou, por outro lado, podem fazer brotar novas ideias. Eu acredito em nós, professores, como mentores da segunda proposta. Todas as áreas do conhecimento envolvidas num pensamento, como dos antigos filósofos, tudo para eles era ciência. Tudo deve ser ciência, saber para nós hoje, e gerar saberes úteis. A tarefa de cada um dos professores é incentivar essas crianças, jovens, homens e mulheres para se realizarem no uso dos seus conhecimentos em favor desse bem comum. Eu ouso aqui agora conclamar aos meus colegas de todos os níveis, até porque já tenho visto propostas nesse sentido acontecerem. São tantas as engenharias, ciências biológicas, geografias, conhecimentos históricos
que podem sair da teoria e serem colocados na prática. Eu acredito que através da empatia para o acolhimento na solidariedade, para atender às necessidades básicas, tomando posse da verdade dos acontecimentos, que é a nossa parte acadêmica, poderemos fazer surgir uma geração forte em conhecimentos que alcançará superações ao pensar em soluções individuais e comuns para a humanidade. Espero que você creia nisso também. Até o nosso próximo encontro. A Polícia Civil vai investigar as causas da morte de Kleber Bernardes, de 42 anos. Klebinho, como era conhecido, foi encontrado sem vida próximo à ferroviária, no bairro Funcap. Segundo o delegado Rodrigo Silveira, ele estava desaparecido desde o último dia 18 e tinha envolvimento com drogas. O corpo foi encaminhado para o IML identificar as causas da morte. Visualmente não foi possível identificar uma perfuração em virtude do estado do corpo. Segundo o delegado, as circunstâncias indicam para um homicídio. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade. Você sabe que aqui no NT Sul a gente abre espaço para você se expressar diariamente, falar das questões do cotidiano, né? Aquelas notícias que nos afetam diretamente. E às vezes o jornal não noticiou, não foi falado em nenhum lugar. Manda mensagem pra gente, né? Juntos nós vamos produzindo aqui o jornalismo da TV Novo Tempo diariamente. Você é nosso convidado a fazer parte ativamente, contando a sua informação, comentando as reportagens. O WhatsApp é o 51997697129 e você também pode comentar aí nas lives que estão ao vivo, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Hoje, predominando o frio, né? Como é que foi o amanhecer aí onde você mora? Muito gelado? Muita geada? Tem foto? Manda pra gente, que a gente mais viu hoje, aconteceu comigo, inclusive, carro completamente congelado ao amanhecer, né? Tem que jogar água ali no para-brisa para minimamente ter visibilidade. Então, foi o fato do amanhecer nesta segunda-feira gelada aqui em Cachoeira. Vamos pra tela? Olha aí, ó, pobre ovelha. Congelou até a ovelha, né? Cleiton Nunes. Fotos da geada ontem, localidade de Chapada, Encruzilhada do Sul. Obrigado, Cleiton, pela participação. Realmente ficou tudo branquinho, até o lombo da pobre da ovelha, né? Obrigado aí ao Cleiton pela participação e pela foto. Quem mais? Temos mais participações. A Suzana está participando. Essa é a situação das estradas do Bosque. Descaso total, talvez mais perto das eleições melhores, diz aqui a Suzana. E daí está o ônibus sendo puxado por um trator, porque o veículo não consegue andar por si só, dada a condição da estrada. Obrigado, Suzana, pela participação e pelo vídeo que você compartilha com a gente. Olha só o atoleiro ali, né? Então, sem o trator, impossível o ônibus trafegar, o ônibus escolar. Vamos aqui para a nossa próxima mensagem. O Everton está participando, estão colocando cascalho na estrada da barragem do Capané, mas a patrola não veio para nivelar, então o pessoal só está largando ali o cascalho e, a princípio, conforme o Everton, tá ficando tudo colocado na estrada, mas sem o nivelamento, né? Quem mais? A participação aqui também, um recado anônimo. Nós, moradores do bairro Universitário, estamos indignados com a falta de fiscalização de trânsito na rua Martinho Lutero aos finais de semana. Motoqueiros empinando motos, muito barulho e bagunça. Não adiantou irmos ao Ministério Público pedir socorro. As medidas foram tomadas pela promotora Débora Becker, que proibiu o estacionamento na rua das 13 às 19 horas, mas por falta de fiscalização, o problema voltou a acontecer. Se a lei existe, é para ser cumprida, diz aqui esta mensagem que a gente recebe. Isso vale para todas as legislações, né? Se não há uma fiscalização, um acompanhamento de perto, fica só no papel. A gente tem esse problema no Brasil de leis que não pegam. Então, se não pode estacionar e tem desrespeito aí à questão de trânsito, é importante que haja essa fiscalização, ou no caso até mesmo da Brigada Militar, se tratando de fins de semana, dá uma passada por esse local para acompanhar, para que não haja essa algazarra. Muito obrigado aqui ao morador que entrou em contato com a gente, que mandou aí esse recado. Daqui a pouquinho tem mais recados da audiência. Você de casa também pode seguir interagindo com a gente.
A seguir, em Cachoeira do Sul, os termômetros zeraram e em alguns locais teve até temperatura negativa. O tal frio de renguear Cusco, como diz o gaúcho, chegou forte. Uma saída para amenizar o desconforto das baixas temperaturas é o fogão a lenha ou então a lareira. A nossa equipe foi até uma lenheira aqui em Cachoeira para saber como está a procura por lenha. Os piscicultores também sofreram com os impactos causados pelos eventos climáticos no estado. Segundo dados da Emater, 960 toneladas de pescado foram perdidas. O pior prejuízo, assim, é aquele peixe que estava pronto no açude, um estoque, né, praticamente pronto para ser entregue, e foi junto pro rio. E tomara que sobreviveu algum peixinho, né, com a correnteza ali, não sei se consegue sobreviver. Estas e outras informações logo depois dos comerciais aqui no NT Sul. Nós já voltamos. NT Sul já está de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo, nesta segunda-feira que começa gelada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ontem já foi assim, temperaturas negativas em algumas regiões do estado. Hoje isso se repetiu, não com tanta intensidade, mas o frio foi forte também, não é? E nós vamos trazer agora aqui mais detalhes sobre a previsão do tempo. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Temos aí o céu azulzinho neste momento, nenhuma nuvem, o tempo está bastante seco, que favoreceu inclusive a formação da geada aqui no estado. Vamos ver então os detalhes agora da previsão. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, madrugada e amanhecer congelantes, literalmente. Os termômetros zeraram e em alguns locais teve inclusive relato de temperatura negativa. O sol predomina ao longo do dia, praticamente sem nuvens, e vai esquentando um pouquinho à tarde. Temperatura mínima, oficialmente, 0 grau e máxima 16. Terça-feira fica um pouco menos frio ao amanhecer e a temperatura sobe mais à tarde. O sol também deve predominar, mínima 6 graus e máxima 19. Quarta-feira a massa de ar seco e frio perde força, deve ter sol entre nuvens e alguns períodos mais nublados. Temperatura mínima 13 graus e máxima 19. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O inverno chegou com força e no primeiro dia de julho no Rio Grande do Sul teve geada na maioria dos municípios, à semelhança do que já aconteceu no domingo. A menor temperatura hoje, conforme o clima-tempo, ocorreu no município de Vacaria, na Serra, com 2 graus e 7 décimos negativos. Para terça-feira, ainda há possibilidade de mínimas negativas, visto que a massa de ar fria continua atuante em todo o Rio Grande do Sul. A partir de quarta-feira, essa massa começa a se afastar e segue em direção ao centro do país. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 16 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 17. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 16. Também 16 em Santa Maria, na região central, e em Tramandaí e Torres, no litoral norte. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, a máxima não passa dos 14 graus. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul distribuiu 783 doses de imunizantes durante a ação de incentivo à vacinação que aconteceu no último sábado. Ao todo, as equipes aplicaram 478 doses contra a influenza e outras 305 doses do calendário de rotina, que inclui o imunizante contra a Covid-19. A ação foi intensificada depois do avanço das notificações para a gripe na cidade, incluindo 2 óbitos recentes. A vacinação segue ocorrendo das 7h15 às 11h45 da manhã e da 1h às 13h30 da tarde, na EAP Central, EAP Centro Social Urbano e EAP Marina, e também nas ESFs dos bairros Quinta da Boa Vista, Carvalho, Noêmia, Barcelos, Tupinambá e Ponte Verde. Tem quem diga, né, que para mentir é só falar do tempo.
Pois olha, ultimamente a gente é até obrigado a concordar, né? Depois do último final de semana de quase 30 graus, o sábado agora no Rio Grande do Sul foi de temperaturas negativas. O tal frio de renguear Cusco, como diz o gaúcho, chegou forte e deve permanecer pelo menos até quarta-feira. Uma saída para amenizar o desconforto das baixas temperaturas é o fogão a lenha, ou então a lareira. A Thelma Tomás foi até uma lenheira aqui de Cachoeira do Sul para saber como está a procura por lenha depois que o frio deu as caras. Todo mundo conhece aquele ditado popular, né? Vai rachar uma lenha. Nunca fez tanto sentido aqui no estado do Rio Grande do Sul depois que as baixas temperaturas finalmente chegaram no inverno rio-grandense. Esse final de semana teve registro de temperatura negativa e, inclusive, hoje é um dos dias mais frios aqui em Cachoeira do Sul. A gente vai conversar com o Douglas, que tem uma lenheira e, claro, as demandas aumentam muito nesse período, principalmente porque agora a gente sente o frio de verdade. O inverno que estava ameaçando vir, parece que veio para ficar. O Douglas estava me relatando que, durante o mês de maio, teve muita dificuldade, inclusive, para manter o armazenamento e a venda da lenha por conta da umidade. Mas agora o negócio engrenou, né, Douglas? Agora, graças a Deus, melhorou. O fornecedor está conseguindo atender a gente, até por causa dos estrados no interior, e fica difícil de trabalhar, a gente compreende. Que nem a gente pede compreensão das pessoas. Esse ano, até agora, não teve como fazer mágica, que nem a gente diz, de lenha 100% como a gente gosta de trabalhar. Mas a gente explicou para as pessoas a situação, como estava, tudo. E graças a Deus as pessoas vão compreendendo. Os efeitos que todo mundo sentiu da enchente, né, Douglas? Foi devastador. Não, esse ano não teve o que a gente fazer, porque a gente tem uma produção diária que não é pouca, só que falta matéria-prima, né? Então a gente compreende todo mundo, não tem o que fazer. E o que tu me falava a respeito de uma demanda que normalmente fica na casa de 100, 150 clientes, de sexta-feira para cá, deu aquele boom. A gente atende mais ou menos, faz em média 100 sacos, 150 ao dia. E agora, graças a Deus, no final de semana foi bom, deu 300 sacos por aí, 300 e pouco. E ontem, domingo, a gente acabou atendendo igual. A gente não fecha o domingo nos dias frios. Porque a procura foi intensa, né? Douglas, essa venda é mais direcionada para lareira, para fogão a lenha? Como é que vocês conseguem medir isso? Esse ano está sendo mais ou menos 40, 60 de fogão, mais fogão, geralmente, porque o pessoal acaba usando bastante. Já o ano passado foi um pouco menos de fogão e mais lareira, porque o pessoal, quem tem lareira, sempre gosta do foguinho. Então é normal. Aí o pessoal de fogão diminui um pouco. E agora vocês têm uma expectativa de que essa estabilização contribua para tu continuar trabalhando com menos dificuldade do que foi em maio? Agora tem esperança que o mês de julho e agosto deu uma melhorada. Até por um pouco menos de chuva, porque a chuva para mim, na verdade, é bom, porque o pessoal fica mais em casa, o frio é mais sentido. Mas eu tenho esperança que agora esse mês já melhore o nosso estoque, tudo certinho, que a gente consiga ter a lenha 100%, porque a gente não mente para as pessoas. Não adianta eu te entregar uma vez e não te entregar mais. Então as pessoas podem não levar, a gente falando que está um pouco úmido, as pessoas não levam, vão nos nossos concorrentes, vão lá, vende uma lenha que não está 100%, depois volta. Então a gente acaba não mentindo. Eu prefiro perder a venda do que perder o cliente. É isso aí. Douglas, muito obrigada pelas informações, viu? Eu que agradeço. Então é isso, Daniel Nunes. Uma ampliação aí na procura pela lenha, justamente porque a gente está enfrentando essa friaca toda aqui no Rio Grande do Sul, e um dos caminhos para combater um pouco esse mal-estar do frio é um foguinho, ou no fogão a lenha, que já é uma tradição gaúcha, ou na lareira. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. É isso, né? Nada como um fogão a lenha para esquentar a casa nesse período, a lareira.
Tem aqueles que têm a possibilidade do ar-condicionado, mas nem todo mundo tem. A conta de luz também fica cara, né? Então a lareira, o fogão a lenha tem aí a sua vantagem, tem o seu glamour também, né? Nada como aproveitar esse período aí na beira de um fogão a lenha. Bom demais, né? Vamos ver agora mensagens aqui dos nossos telespectadores. Vamos para mais um bloco de interatividade. O Diego está dizendo aqui o seguinte, está no canal do YouTube, viu? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Olá, hoje manhã gelada, 1 grau, diz aqui o Diego. Aí abri a janela para a luz do sol entrar. O problema é que entra o vento também, né, Diego? Mas é isso, que bom que tem o sol para aquecer o dia. Grande abraço para ti aí, bom começo de mês. A Mara Regina está com a gente aqui também, desejando um mês abençoado para todos. Claudiano Santos, o Nazareno, muito obrigado a vocês pelos recadinhos. Vamos aqui para a tela, recados do nosso WhatsApp. A Ana, geada no bairro Quinta da Boa Vista. Tá aí o gramado bem branquinho, né? Formação de geada ao amanhecer. Obrigado, Ana, pela participação. Temos também a participação do Gilmar, Cachoeira do Sul, 7 horas. Olha aí, ó, o Gilmar, para não ter erro, escreveu o mês que está começando, escreveu aí no para-brisa do carro congeladinho hoje logo cedo. Obrigado, Gilmar, pela participação. Bom dia para ti aí, ótima semana. O Everton também está interagindo com a gente. Quando a secretária de Obras vai arrumar a ponte da rua Ramiro Barcelos, entre os bairros Augusta e Barcelos? Foi colocada uma sinalização que indica só a passagem de veículos leves, mas a ponte está ali aguardando por uma manutenção, não é, Everton? Obrigado pela tua participação, por esse pedido importante para os moradores da região. A participação também do Everton Aires Beck. No final de junho, fizemos a festa arraiá do Lambejo para as doguinhas Catarina e Jojo. Os animais trazem alegrias, compartilhamento de amor mútuo e compaixão. Olha só que maravilha, né? Muito bom. Foi criativa aí a atividade, né, Everton? Obrigado pela participação, por compartilhar um pouquinho desse momento com a gente aqui, com a nossa audiência. Um abraço para vocês, obrigado pela foto aí da Catarina e da Jojo. Daqui a pouquinho mais recadinhos da nossa audiência. Gente, o Rio Jacuí baixou para 20 metros e 70 centímetros em Cachoeira do Sul, saindo da cota de inundação. A medição hoje pela manhã foi divulgada pela Defesa Civil. A balsa no balneário São Lourenço voltou a operar ontem. E agora uma boa notícia para o interior de Cachoeira do Sul. O governo federal aprovou o projeto de reconstrução de 3 pontes que foram danificadas pela enchente, 2 no Bosque e uma no Irapuá. O investimento passa dos 3 milhões de reais. Agora, o próximo passo é a elaboração do projeto executivo por parte da Prefeitura. 28 pontes foram vistoriadas pela OS Engenharia, empresa contratada por meio de uma articulação da CACISC, junto ao Sindicato Rural, Cimetel e Gabinete da Crise. A OS Engenharia foi a responsável pelos laudos que embasaram o cadastramento dessas pontes no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Segundo a Prefeitura, outras 3 pontes que ficam no Botucaraí e no Piquiri também aguardam aprovação. 15 empresas se habilitaram para elaborar o licenciamento ambiental das cascalheiras em Cachoeira do Sul. A Secretaria de Administração ainda vai desclassificar algumas empresas antes de divulgar a vencedora. Essa mesma licitação vale para o levantamento topográfico de pontes. Os piscicultores também sofreram com os impactos causados pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Segundo dados do levantamento realizado pela Emater Ascar, estima-se que 960 toneladas de pescado tenham sido perdidas em todo o estado. Em Cruzeiro do Sul, os produtores enfrentam os desafios de continuar produzindo. Desde pequeno eu gostava de peixe, né? E daí a gente resolveu fazer açude e botar um laboratório, começar a produção, né? Seu Enio começou a empresa de piscicultura em 2002.
Atualmente, produzem cerca de 1 milhão de alevinos por ano e são referência de produção no estado. A intenção até é aumentar a produção, né? Como a gente fez uma parceria com a Iane, a intenção é aumentar a produção. Então eu digo que a gente é privilegiado, né? Poder fazer parte de um negócio familiar. Eu e meu esposo, então, também a gente trabalha mão de obra unicamente familiar. E é gratificante poder trabalhar junto com o seu Enio e com a Márcia também. Então a gente começou produzindo o alevinão, né? O seu Enio fazia a reprodução aqui, a gente levava para a nossa propriedade para colocar tamanho. E em um determinado momento a gente viu a possibilidade de estar trabalhando junto na parte das vendas. Foi então em setembro, né? Que a gente começou setembro do ano passado, a gente começou a trabalhar junto. Então o conhecimento de um auxilia no outro, né? Minha profissão, né? Sou formada, sou contadora, né? Então, acho que esse conhecimento aí auxilia, né? Em todo o processo, parte burocrática de redes sociais, também consigo dar um apoio nisso aí. A gente está sempre evoluindo e investindo em melhorias. Então, o Enio e a Iane são parceiros, né, nesse trabalho, são praticamente vizinhos, né? E em 2 propriedades vocês têm mais ou menos quantos açudes? Em torno de 70 açudes, mais ou menos. Iane relembra o dia da enchente que atingiu fortemente a região. Foi um dia bem intenso. A gente começou de manhã cedo a fazer um pedido, que a gente ia fazer uma entrega, né? Foi 5 horas da madrugada, a gente começou a embalar. A gente começou a embalar os peixes, tivemos que devolver tudo e foi só o tempo de abrir as embalagens, largar aqui e começar a juntar o que tinha lá embaixo na casinha, onde tinha os alevinos e foi uma correria, né? Cada um correndo para um lado, outros correndo no açude, colocando rede para tentar salvar e no fim depois deu mais de metro de água e a rede não ajudou, não salvou muita coisa, né? Então foi bem intenso mesmo. E o pior prejuízo, assim, é aquele peixe que estava pronto no açude, um estoque, né? Praticamente pronto para ser entregue e foi junto para o rio. E tomara que sobreviveu algum peixinho, né? Com a correnteza ali, não sei se consegue sobreviver, porque é muita força, né? Foi muita enxurrada, muita pressão, a água. Foram 14 açudes atingidos na propriedade e cerca de R$100 mil em prejuízo. Fora o que nós vamos precisar gastar agora para refazer tudo, né? Fazer a limpeza dos tanques, né? Tem que um serviço de limpeza que antes faria em um dia, agora vai precisar de 6 dias num tanque pequeno, porque tem muito lodo, né? O tempo também tem que colaborar para a gente conseguir pensar numa nova safra, né? Então a gente está esperançoso, né? Estamos com saúde para tentar continuar o negócio. Foi desafiador essa tempestade aí que deu. A gente conta, né? Já contou, na verdade, com o apoio da Emater, inclusive. A gente está buscando, então, recurso através do Pronaf, né? A gente é agricultor familiar, então a gente foi em busca de investimento para conseguir, né, ter fôlego para fazer todas essas limpezas, enfim. A Emater nos ajuda muito nesse sentido. Nas situações de apoio, nós vamos ter que analisar quase que caso a caso as necessidades e o que é possível fazer. Mas está se buscando a reconstrução dos viveiros possíveis, o repovoamento deles, a continuidade da produção dos nossos produtores. E também ações para apoiar esses produtores no sentido de orientações técnicas, de treinamentos, quem sabe até se buscar outras alternativas de produção com maior segurança para que a nossa piscicultura continue se desenvolvendo. E aqui nesse açude o que tinha? Dourado. Aqui tinha dourado nesse açude. Foi tudo embora? Sim, os alevinos foram embora. A gente passou a rede, tentar pegar, mas dourado é muito, ele pulou, né? A gente passou a rede e levou para o outro açude, mas pegamos só meia dúzia e o resto foi tudo. E naquele açude ali atrás? Esse ali? O que tinha lá? Ali tinha mais, era jundiá.
Tinha Jundiá. Esses a gente ainda não secou esse tanque, mas alguma coisa deve ter ficado, mas o Jundiá também gosta disso aí, né? Ali eu tenho umas matrizes. Esse aqui nós conseguimos salvar as matrizes porque a gente conseguiu botar uma rede e conseguiu segurar eles. A gente ainda não secou, mas a gente vê pelo comer que o peixe não saiu, né? Porque a gente tinha botado uma rede. Até tá as estaquinhas aqui ainda. Deixamos de recordação. Em se falando de prejuízos, a Emater contabilizou até 26 de maio, no seu relatório de perdas, 960 toneladas de pescado que foram perdidas. Perdidas por rompimento de viveiros, de açudes, perdidas por enxurrada, por alagamento. E se compararmos com a produção total do Estado, isso não chega a ser um prejuízo tão significativo, mas em se pensando de que a grande maioria dos nossos produtores são pequenos produtores familiares, esse peixe vai fazer falta nas casas deles, né? Também nós temos uma outra situação de que se nós temos a possibilidade de termos novas emergências climáticas assim, como hoje a natureza nos disse que ela é capaz de superar as cotas de inundação, isso vai interferir em toda a localização dos nossos novos viveiros. Isso vai interferir em que vai se ter que fazer ou realocação de viveiros ou buscar áreas mais seguras para se ter a produção e não se ter essa perda. Porque também, além dessa perda, nós temos a questão do impacto ambiental desses peixes que vão para os nossos cursos d'água, né? São peixes exóticos, nós não queremos eles lá, o lugar deles é nas propriedades, né? Fornecendo um alimento de alta qualidade. Então vamos tentar criar estratégias para, né, controlar esta situação toda. Em termos ambientais, a gente sabe que nós temos os nossos lambaris, né, que são carnívoros primários, que normalmente conseguem fazer o controle da reprodução dessas espécies. Então, o que provavelmente nós vamos ter no futuro próximo são peixes grandes, exóticos, no ambiente. E isso também deverá favorecer os próprios pescadores, né? A gente já está estudando situações, quem sabe uma rede com uma malha grande, aonde não capture as nossas espécies nativas, mas capture as grandes carpas, né? Capture as tilápias maiores que vão se desenvolver e que vão permanecer no curso d'água, então retirando elas do ambiente e deixando a nossa natureza agir, né, dentro das suas espécies nativas. Apesar de tantos desafios enfrentados, os piscicultores seguem o trabalho com determinação para continuar produzindo com qualidade. Iane nos mostra como os peixes são embalados para os clientes. Primeiro, eles contam os peixes, colocam na embalagem e depois selam. Eu vou tirar selam. todo o ar que tem dentro, vou selar, tá? Vou selar ela aqui, né? Ligo ela, fica alguns segundos, sela, ela vai estar fechada. Aí a gente coloca o oxigênio dentro. O oxigênio, então, tem uma pistola aqui. Com essa pistola, a gente injeta oxigênio e ele infla todo de ar. Ele vai estar selado, né? Não vai ter ar. Então, o peixe vai ficar aqui dentro só com água e oxigênio puro. Então, ele vai aguentar tranquilamente 12 a 15, até 24 horas. Num clima como a gente está hoje, uma temperatura até 20 graus, ele aguenta muito tranquilo. Essa época é muito boa para lidar com o alevino em função de que não dá tanta oscilação de temperatura. No verão já é mais prejudicial para o alevino, mas a gente trabalha igual. A gente começou a fazer a parte da entrega dos alevinos também. Antes não era feito, o cliente tinha que vir até aqui e ele vem, escolhe os alevinos que quer e aí ele leva nessa embalagem para casa. Mas a gente também começou a fazer as entregas. Aí o produtor entra em contato, faz a reserva e a gente entrega nessa embalagem aqui na casa do produtor. A maioria dos nossos clientes são produtores finais, digamos, que eles vão levar para colocar nos
seu açude, seja depois para vender o peixe gordo, para frigorífico ou para o consumo próprio. A maioria ainda é para consumo próprio. Um alevino desse tamanho aqui, ele está de 16 a 19 centímetros até a próxima safra agora. Claro, tem os quesitos, qualidade de água, alimentação, espaço que eles vão ter, né, alguns requisitos que vão definir o quanto que esse alevino vai crescer. Mas até a Sexta-feira Santa, com baixa população e bastante alimentação disponível, eles vão estar prontos até em 8, 10 meses eles vão estar prontos. Essa é a carpa colorida. Eu brinco que esse aqui é o mascotinho da piscicultura. São os bebês? São os bebezinhos. Muito lindos. Aqui, na verdade, é o estoque que a gente tem a pronta entrega. Quando o cliente vem, ele pode estar escolhendo o alevino aqui dentro, mas eles são criados em um outro tanque escavado, né? Um açude, que a gente chama. Eles são criados no açude, pega e traz para cá. Estão prontos para serem... Pronto para vender. Isso. A maioria dos nossos clientes são produtores e daí eles mesmos vão colocar no seu açude para crescer. A poucos metros dali, o produtor Ayrton mostra até onde a água chegou em sua propriedade, transbordando os açudes. Aqui a altura foi... A mínima coisa ficou de fora esse relógio aqui. Até aí foi a água? Até ali foi a água. Pois é, a enchente que a gente nunca esperava, né? Aí é que nem... O tempo do pai sempre falava, né, que... Entramos uma vez, mas tudo aqui era um campo de futebol. Aí, mas já que eu fiz, agora eu levantei as taipas e achei que nunca ia entrar. E agora tampou uns... Só aqui 12 tanques que tampou. Aí, mas eu salvei umas ali, que nem as matrizes ali que eu tinha comentado, né? Aí eu botei a rede, uma outra coisa foi embora, mas eu... Salvei alguma coisa, eu consegui salvar, mas o resto foi, sabe como é que é? Se o arroio entra uma outra água, aí o peixe estranha e ele vai embora. O quê? Tem que secar, todos eles a gente tem que secar, porque aqui eu já passei a rede e tinha extraíra, lambari, essas coisas, entra de tudo um pouco, né? Aí tu tem que secar um por um, né? E botar o peixe de novo, e adiante. Aí a sorte que tem uns açudes fora e mais alto, né? Aí a gente consegue se virar de novo. Nunca visto, né? O rio chegou a níveis assim nunca alcançados, né? E a gente teve bastante perda, né? Mas estamos aí, vamos tentar recuperar, né? Isso faz parte, quem não perdeu nessa enchente, né? Esse é o questionamento, né? Quem não perdeu nessa enchente? Todo mundo perdeu alguma coisa e à medida que a gente vai se distanciando daquele momento pior, né? Lá do mês de maio, já estamos em julho agora, a gente ainda vai tendo informações, relatos de diferentes setores que foram duramente afetados, como o produtor disse ali. Vamos de novo, né? Vai ter que colocar o peixe no açude, fazer as manutenções necessárias para tocar a sua atividade, né? Vamos aqui para nossa tela, recadinhos da nossa audiência. A Bia está participando com a gente. A lenha do meu fogão compro sempre do Douglas. Faz anos que sou cliente. Gratidão, diz aqui a Bia. Obrigado, Bia, pela tua participação. Para quem perdeu essa reportagem sobre compra de lenha, né? Daqui a pouquinho vai estar em todas as nossas redes sociais. Obrigado, Bia, pela tua participação. A Marilete, aqui quem está adorando o calorzinho do fogão é a minha gata. Olha aí, ó, na frente da boca do fogão, bem agasalhada e a casa toda bem aquecida, né, Marilete? Obrigado pela tua participação. Rogério Pasqualin, às vezes a sociedade não dá o devido valor aos conselhos municipais, mas eles dão o direcionamento, onde os recursos públicos deverão ser bem aplicados. É isso, obrigado, Rogério. Mais um recadinho aqui ainda. O Ednei, cadê o secretário do interior? O povo passando trabalho, as crianças sem conseguir chegar até as escolas, produtores e professores com dificuldade de transporte. Isso é falta de interesse em resolver a situação, diz o Ednei, que manda mais uma foto de uma estrada bastante embarrada por conta das chuvas. Obrigado ao Ednei pela participação e obrigado a você de casa também que interagiu com a gente no NT Sul. O NT Sul desta segunda-feira vai ficando por aqui. Outras informações no nosso Facebook, no YouTube, no Instagram. E a gente volta a se encontrar amanhã a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau.